Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar hoje continuidade ao Seminário Teológico Palavra de Vida, módulo 2, Seitas e Heresias, videoaula 13. Nós vamos falar sobre a apologética, a reforma protestante. Esse assunto ele está dentro da história da igreja, da história do cristianismo e também dentro da apologética. A reforma protestante. Índice da videoaula, alguns assuntos que vamos abordar. Eu vou me dedicar, irmãos, a fazer uma leitura, a discorrer mais dentro do texto que está proposto aqui na descrição do vídeo. Você que está acompanhando pelo celular pode ler, enquanto você vê o vídeo, você pode ler o conteúdo que está na descrição do vídeo. Não esquece de copiar e colar no seu Word, no seu documento no Word, o colar especial para você não perder a formatação do texto, e você vai compondo a sua apostila. Você vai ver que vai valer a pena. Então, iniciando a aula. Item 1, situando-se na história. Item 2, os pré-reformadores, a pré-reforma. Item 3, o que foi a reforma protestante. Item 4, fatores que contribuíram para a reforma protestante. Letra A, decadência moral da igreja. Letra B, questões econômicas. Letra C, questões políticas, os estados nacionais. E a letra D, questões religiosas. Eu julguei que eu conseguiria, em apenas uma aula, trazer a reforma protestante, mas não vai ser possível. Vamos precisar de pelo menos mais uma aula para a gente poder abordar com excelência esse conteúdo tão importante. E todos nós protestantes, evangélicos, precisamos conhecer, ter uma noção do que foi a reforma protestante. Item 1, situando-se na história. No ano de 476 d.C., diversos fatores provocaram a queda de Roma, ou a queda do Império Romano do Ocidente. A seguir, organizou-se na Europa um sistema típico que perdurou até o final da Idade Média. Esse sistema foi chamado de feudalismo, mais ou menos entre o século V ao século XIII. É importante sabermos que a Idade Média teve início com a queda do Império Romano do Ocidente e o fim da Idade Média marcada com a queda do Império Romano do Oriente, em 1453, quando os turcos tomaram a capital desse império, que é Constantinopla. Os estados nacionais surgiram quando terminou o poder dos senhores feudais, e o rei ocupou o espaço centralizando o poder e criando fortes nações. A formação dos estados nacionais se deu durante os séculos XII ao XV. Nesse momento, é necessário memorizarmos a seguinte sequência: a queda do Império Romano, que deu origem ao feudalismo, e depois, com a queda do feudalismo, vieram os estados nacionais. Por que eu estou chamando atenção para esse item? Porque quando acabou o Império Romano, quando teve a queda de Roma, e começaram então os feudos, algumas regiões independentes chamadas feudos, deu origem ao feudalismo, que foi esse período que nós lemos aqui, que durou bastante tempo na Idade Média. E na época do feudalismo, os senhores feudais eles doavam muitas terras para a igreja. É por isso que eu estou chamando atenção para esse tópico. E depois, quando acabou o feudalismo, vieram os estados nacionais com os reis absolutistas, e eles não queriam mais ficar sujeito a Roma, ao Papa, à igreja, e não queria mais doar terras para a igreja. E por causa disso eles queriam romper com a Igreja Católica, romper com o Papa. Isso fez com que eles viessem a apoiar a reforma protestante. Nós vamos ver esse assunto, mas é só por isso que eu trouxe à luz essa sequência, a queda do Império Romano, depois veio o feudalismo, depois teve a queda do feudalismo, aí vieram os estados nacionais,
que no futuro, né, posteriormente, deram origem às nações da Europa. Há todo um contexto histórico para que se formassem as nações da Europa. Unificação de regiões, várias questões que nós não podemos aprofundar aqui. No item 2, agora nós vamos falar sobre os pré-reformadores. A reforma não começou com Martinho Lutero. Já houve gente antes de Martinho Lutero que combateu algumas heresias da igreja. E eu vou destacar dois pré-reformadores aqui. Durante a Idade Média, alguns homens lideraram movimentos específicos contra as práticas e os ensinos da Igreja Católica. Isso aconteceu antes mesmo da Reforma Protestante, que começou a tomar forma quando o monge alemão Martinho Lutero, em 1517, fixou suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Em nosso estudo, vamos destacar dois pré-reformadores que muito influenciaram os reformadores do século XVI, John Wycliffe e John Huss. Esses dois homens foram pré-reformadores. John Wycliffe viveu no século XIV. É fácil a gente identificar 1325. Você pega aquele 13 ali, soma mais um, século XIV. A Reforma Protestante com Martinho Lutero começou em 1517. Você pega o 15, soma mais um, século XVI. Nós estamos em 2022. Você pega o 20, soma mais um, estamos no século XXI. A gente sempre soma mais um aos dois primeiros números ali da data e aí a gente identifica qual é o século. John Wycliffe era um sacerdote na Inglaterra. Levantou-se contra alguns ensinos acerca da transubstanciação na ceia do Senhor. A transubstanciação é quando na ceia o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue de Jesus. O vinho ou o suco de uva se transforma no sangue de Jesus. E nós não cremos assim, nós cremos que aquele pão representa, faz lembrar o corpo de Cristo e o vinho e o suco de uva faz lembrar o sangue, mas não que se transforma, porque nós não recebemos o corpo de Cristo ali, estamos apenas fazendo um memorial. A ceia do Senhor é um memorial e uma profecia. A ceia do Senhor é um memorial e uma profecia. Memorial porque nós lembramos o que Jesus fez por nós na cruz. E é uma profecia porque a ceia do Senhor, no texto de Paulo aos Coríntios, diz até que ele venha. Ou seja, é uma profecia de que o Senhor Jesus vai voltar. Então a transubstanciação é a transformação do corpo e do sangue de Jesus. Então John Wycliffe combateu esse ensino. E também combateu o purgatório, né? Vamos ler o texto aqui. Levantou-se contra alguns ensinos acerca da transubstanciação na ceia do Senhor, do purgatório, do celibato e das indulgências, venda do perdão dos pecados, a fé em relíquias sagradas, peregrinações com propósitos místicos e a veneração de santos. Ele foi muito perseguido por conta de suas ideias, faleceu devido a uma enfermidade. Alguns anos depois de sua morte, foi considerado herege pela Igreja, no Concílio de Constança. Os restos mortais de John Wycliffe foram exumados e queimados para que lhe fosse aplicada a sentença mesmo depois de morto. Os seus seguidores ficaram conhecidos como os Lollardos e valorizavam a Bíblia como regra de fé e prática. Então, os seguidores de John Wycliffe continuaram a manter esse pensamento dele. John Huss foi sacerdote na Boêmia e professor da Universidade de Praga, sendo muito influenciado por John Wycliffe. John Huss defendeu que o cabeça da igreja é Jesus Cristo e não o Papa. Sua mensagem era a de que a igreja se tornasse mais semelhante a Jesus. Ele defendia as Escrituras como autoridade suprema, acima de tudo e de todos. Foi condenado a morrer na fogueira como herege pelo concílio da igreja. John Huss morreu cantando salmos.
Os seguidores de John Hus, chamados de Irmãos Boêmios, foram os precursores de um importante grupo de protestantes chamados Irmãos Morávios. Conclusão: os pré-reformadores foram homens levantados por Deus para protestar contra as práticas da igreja que havia se distanciado das verdades das Escrituras. Eles contribuíram significativamente para o acontecimento da reforma protestante, iniciada no século XVI. Então, aqui já os pré-reformadores também já estavam praticando a apologética, né? Apologética bíblica, defendendo a veracidade das Escrituras e a autoridade das Escrituras. Item 3. A Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento de reforma religiosa que aconteceu dentro do cristianismo, sendo iniciado por Martinho Lutero em 31 de outubro de 1517, quando afixou 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. É importante entendermos que, apesar de ter sido uma reforma de caráter religioso, a reforma protestante foi motivada também por questões morais, econômicas, políticas e religiosas. Observação: a reforma protestante não foi um fato histórico pontual, mas sim um fato histórico que se desenvolveu ao longo dos anos seguintes. Para se ter uma ideia, quando Martinho Lutero fixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, João Calvino tinha apenas 8 anos de idade. Então, João Calvino, que também foi um grande reformador, tinha apenas 8 anos de idade. Então, entendemos assim que a Reforma Protestante não aconteceu. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fez a Reforma Protestante. Não, ele iniciou. A Reforma Protestante foi um processo que foi acontecendo, novos seguidores e apoiadores foram surgindo, novos reformadores, como é o caso aqui que nós falamos do João Calvino, que nós vamos ver em uma de nossas próximas aulas. Então, a Reforma Protestante foi um processo que aconteceu ao longo dos anos. Item 4. Fatores que contribuíram para a Reforma Protestante. A decadência moral da Igreja. De acordo com a história, durante muitos anos, os imperadores escolheram os papas da Igreja. Em 1085, Hildebrando foi consagrado o 157º Papa da Igreja Católica, tendo sido um dos papas mais influentes da história. Ele foi consagrado por aclamação popular em 22 de abril de 1073, sendo sucessor do Papa Alexandre II, mesmo sem ser sacerdote. Foi consagrado em 30 de julho de 1073. Em 1075, Gregório VII, que é o Hildebrando, publica o Dictatus Papae em sua reforma gregoriana. Esse documento expressa suas ideias sobre o papel do pontífice na sua relação com os poderes temporais, especialmente com os imperadores do Império, do Sacro Império. Essas ideias poderão resumir-se em 3 pontos. Letra A. O Papa é o Senhor absoluto da Igreja, estando acima dos fiéis, dos clérigos e dos bispos, e acima das igrejas locais, regionais e nacionais, e acima dos concílios. O Papa é o Senhor único e supremo do mundo. Todos lhe devem submissão, incluindo os príncipes, reis e imperadores. Por isso que os reis dos estados nacionais quiseram fugir, né, e ficar independentes desse domínio do Papa. A Igreja Romana não cometeu nunca erros. Aqui a gente vê, né, aquele assunto da infalibilidade papal, que o Papa é infalível. Observação: de acordo com as fontes pesquisadas, os papas eram homens que tinham sede de poder, riquezas. Alguns tiveram filhos e concubinas, e outros eram homossexuais. Diante dessa situação, o quadro moral da Igreja entrou em decadência. Letra B. Questões econômicas. A Igreja condenava as práticas capitalistas como a cobrança de juros por empréstimos e a obtenção do lucro resultante das atividades comerciais.
A classe burguesa decidiu apoiar a reforma protestante porque a igreja condenava o lucro e as ideias de prosperidade e acúmulo de capital, fatores importantes naquele período, marcado pela transição do feudalismo para o sistema mercantil. O lucro na visão reformista não era visto como pecado, muito pelo contrário, a prosperidade financeira era vista como uma bênção de Deus. Dessa forma, aprove a classe burguesa apoiar a reforma protestante, pois estava mais alinhada aos seus interesses financeiros. Observação: em toda a Europa havia mosteiros. Lembra dos mosteiros dos pais no deserto? Lembra? Então, em toda a Europa havia mosteiros e bispados que possuíam imensas terras e viviam às custas dos trabalhadores das cidades e dos campos. Os camponeses também tinham que pagar impostos e isso gerava muita insatisfação. Esse fator econômico também contribuiu para o apoio e o fortalecimento da reforma protestante. Então aqui nós vimos as características econômicas, né, os fatores econômicos que apoiaram a reforma. Nós vamos ver um resuminho no final, bem legal, bem didático. Vamos prosseguir a leitura. Questões políticas, estados nacionais absolutistas. No final da Idade Média surgiram os estados absolutistas, os quais possuíam seus reis. Esses monarcas se colocaram contra a cobrança de impostos praticada pela Igreja Católica e viram na reforma protestante uma possibilidade de romper o vínculo com a autoridade do Papa. Os estados nacionais absolutistas surgiram depois da queda do feudalismo, que foi uma organização social e econômica instituída na Europa Ocidental entre os séculos V a XV, durante a Idade Média. A partir do século XIII, iniciou-se a queda do feudalismo. É um processo, não é, irmãos? O Império Romano não caiu da noite para o dia. Houve um processo de decadência, né, que foi ruindo a estabilidade do Império Romano. Também o feudalismo. Houve um processo ao longo dos anos de decadência, até chegar a parte do comércio, né, do mercantilismo. Aí o feudalismo caiu. Mas é um processo ao longo dos anos, não é da noite para o dia que isso acontece. Como a reforma protestante, foi um processo ao longo dos anos também. Então, dificilmente alguma coisa acontece da noite para o dia, mas acontece também. Não vamos entrar aqui em assuntos assim para não prolongar a aula. Essa é a segunda aula que eu estou gravando. A primeira eu extrapolei o tempo que eu tenho aqui. Por isso que eu estou fazendo essa leitura, sendo mais objetivo, para que a gente possa trazer o conteúdo, porque muita coisa que eu falaria para os irmãos, conforme eu já expliquei, muita coisa que eu falaria para os irmãos já está no texto. Então eu não preciso ficar falando algo que já está no texto, eu procuro fazer um texto bem explicativo. Então nós vimos que a queda do feudalismo aconteceu a partir do século XIII. Continuando a leitura, o feudalismo era baseado na terra e por meio dela constituía-se a atividade econômica e a estrutura social. Em troca de moradia e proteção, os servos trabalhavam para os senhores feudais, para a sua sobrevivência e a sobrevivência de sua família. A nobreza e o clero, né, a elite, estavam no topo da pirâmide social. As terras se valorizavam e se tornaram moedas de troca, e havia o costume de doação de terras para a igreja. Dessa forma, de doação em doação, a igreja se tornou dona de uma grande quantidade de terras durante o período medieval. Cada feudo tinha o seu próprio governo e a sua própria política. Com a queda do feudalismo e o surgimento dos estados nacionais absolutistas, os reis não queriam mais pagar impostos e não queriam mais doar terras à igreja. Dessa forma, viram na reforma protestante a oportunidade de romperem com a autoridade do Papa e da Igreja Católica. Olha só o rompimento. Havia o feudalismo que doava terras, acabou o feudalismo e começaram os estados nacionais. Agora os reis não querem mais ser submissos ao Papa e não querem mais ficar doando terras para a igreja. Então o que aconteceu? Eles apoiaram a reforma protestante. Por quê? Porque eles queriam romper com a igreja.
Letra D, questões religiosas. O grande questionamento de Martinho Lutero foi em relação à venda de indulgências, por meio da qual a igreja pedia doações em dinheiro e, em troca, os doadores receberiam o perdão dos seus pecados. A venda de indulgências também poderia beneficiar os mortos que estivessem supostamente no purgatório, aliviando-lhes o sofrimento. Outro ponto que incomodou Lutero foi a simonia, ou seja, a venda de cargos e funções eclesiásticas. Lutero rebateu essas práticas baseando sua teologia no versículo de Romanos 1,17, que diz: "O justo viverá pela fé". Lutero argumentou que não são as obras que garantem a salvação de uma pessoa, mas sim a sua fé. A sua fé em Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, uma morte vicária e expiatória. Vicário vem do latim, vicarius, que significa substituto. A morte de Jesus foi uma morte substitutiva. Jesus morreu em nosso lugar. E a morte de Jesus foi vicária e foi expiatória, porque uma culpa foi paga. Jesus pagou a nossa culpa. A culpa do meu pecado, Jesus pagou numa morte expiatória. Por quê? Porque ele pagou a culpa que não era minha, que não era dele, e sim que era minha. Lembra do bode expiatório? O que é o bode expiatório? É aquele que paga a culpa que não é dele, não é isso? Essa expressão vem daí, do bode expiatório, e que está relacionado com o Antigo Testamento. Nós já falamos sobre isso, em outro momento poderemos também falar sobre o sacrifício do Antigo Testamento. Então, o sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário, ele pagou a minha culpa, a culpa do meu pecado. E a morte vicária foi substitutiva. Então, Jesus morreu em meu lugar para pagar a minha culpa. Jesus morreu em meu lugar para pagar a minha culpa. Por isso que eu tenho que aceitar Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador, dizendo: Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário no meu lugar para pagar o meu pecado, e agora o Senhor tem o poder para perdoar o meu pecado. Em Jesus nós temos o perdão. Se você rejeita Jesus, você rejeita o perdão de Deus. Por isso precisamos aceitar Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. E foi isso que Lutero disse quando ele trouxe Romanos 1,17. O justo viverá pela fé em Jesus Cristo. Conclusão. Sobre a Reforma Protestante podemos fazer as seguintes considerações. É um capítulo importante da história do cristianismo, da história da igreja. Foi uma apologética defensiva, porque defendeu a fé cristã. Foi uma apologética bíblica, pois usou os textos bíblicos para rebater as práticas não bíblicas da Igreja Católica. Foi uma apologética interna, porque a defesa se deu contra falsos ensinos que surgiram dentro da Igreja. É importante nós termos essa visão aqui da Reforma Protestante. Ela foi um capítulo importante da história do cristianismo, da história da igreja. Foi uma apologética defensiva, foi uma apologética bíblica e foi uma apologética interna. Esses termos nós já estudamos em aulas anteriores. Resumo da videoaula. Nós nos situamos na história: a queda do Império Romano do Ocidente, o feudalismo, que acontecia muita doação de terras para a igreja, estados nacionais absolutistas, os reis não queriam doar terras, não queriam ser submissos à igreja. Os pré-reformadores, John Wycliffe e John Knox, destaque para esses dois que nós demos ao estudo. Reforma protestante não foi um fato histórico pontual, desenvolveu-se ao longo dos anos. João Calvino tinha 8 anos de idade quando Martinho Lutero fixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Fatores que contribuíram para a reforma protestante: decadência moral da igreja, condenação do lucro nas atividades comerciais relacionada à economia. Os camponeses não queriam mais pagar impostos à igreja relacionados à economia. Os reis não queriam ficar subordinados ao Papa, questão política, e não queriam mais ter obrigação de doar terras à igreja, questão política e questão também econômica, não é? Porque a terra era riqueza. E a venda de indulgências e a simonia. Então,
Todas essas questões, né, dessa sociedade, crise na economia, crise na política e crise na religião. É um tripé que sustenta uma sociedade: política, religião e economia. Então, se uma sociedade estiver com esse tripé aqui balançando, essa sociedade ela não está estável. Tem crise na economia, tem crise na religião, tem crise na política. Essa sociedade ela não está estável. Essa sociedade ela corre perigo. Isso é muito sério. Então, nós vemos aqui que esses fatores, econômico, político, teve a questão moral da igreja, econômico, político e religioso, tudo isso contribuiu para que acontecesse a reforma protestante. Apoio político que a reforma protestante teve, apoio econômico que a reforma protestante teve, e eu creio que Deus é o Senhor da história. Eu creio que Deus permitiu que todo esse contexto histórico acontecesse para que a reforma protestante acontecesse consolidada. É como a plenitude do tempo, né? O Império Romano dominava o mundo, não havia piratas nos mares, se havia eram poucos, não havia assaltos nas estradas, se havia era pouco, porque havia policiamento no Império Romano, e o mundo grego, o mundo falava um idioma universal, que era o grego. Então tudo isso contribuiu na plenitude do tempo para que Jesus viesse nessa plenitude do tempo. Nós já estudamos sobre isso aqui também no nosso seminário, a plenitude do tempo, com toda essa característica do Império Romano, um mundo mediterrâneo, né, unificado. Então havia facilidade, houve facilidade até depois que a igreja começou a pregar o Evangelho, havia segurança nas estradas, havia segurança nos mares. Então os apóstolos podiam viajar para pregar o Evangelho com mais tranquilidade. Havia um idioma universal que eles poderiam conversar com todo mundo, que era o grego. Então, o contexto histórico da plenitude do tempo, eu entendo que foi também costurado por Deus. Assim como esse contexto histórico, essa crise na economia, na moral, na parte política e na parte religiosa, essa crise naquele momento da Idade Média, no século XVI, Deus permitiu que a reforma protestante tivesse início ali, diante desse contexto histórico. Ou seja, eu entendo que Deus, o Senhor da história, eu gosto muito dessa frase, que Deus é o Senhor da história. Deus preparou esse momento com todas essas crises para que a reforma protestante tivesse um suporte de reis, tivesse um suporte dos empresários, vamos assim dizer, dos burgueses, para que a reforma protestante pudesse ter subsídio. Né? Lembro-me aqui que teve um momento que Martinho Lutero foi perseguido e teve um rei, não me lembro o nome dele, mas teve um rei que acolheu Martinho Lutero no castelo dele. Quer dizer, vai lá pegar Martinho Lutero no castelo do rei. Aquilo tudo era uma providência de Deus, era um cuidado de Deus para que o trabalho fosse feito, para que a reforma protestante fosse feita. E qual era o objetivo de Martinho Lutero? Falar que o justo vive pela fé, a salvação está em Jesus Cristo, e trazendo a fé para a Bíblia como a única regra de fé. Meus irmãos, o tempo está terminando. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Esse conteúdo continua na próxima aula, permitindo assim o Senhor. Deus abençoe a todos.